Ô vascaínos, vocês estão bem? Pois é, como é que vocês estão, hein? Pois é, minha gente. Bom, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar aí sobre Flamengo e Vasco que, olha, é aquela tal história, né? Você quando vê um grande clássico, você não imagina que vai acontecer uma goleada, mas aconteceu, né? E tem se tornado recorrente goleadas do Flamengo em cima do Vasco, né? No ano passado, por exemplo, o Flamengo goleou por 4-1 e a torcida do Vasco saiu no intervalo. E nesse ano aconteceu de novo. E aconteceu a maior goleada do Flamengo na história do clássico. E porque o que acontece? O Flamengo, a gente já sabe que tem muito mais time do que o Vasco. E nos últimos anos tem demonstrado isso em campo, tá? E, enfim, acaba que acontece que o Flamengo tem conseguido aí dar algumas goleadas no Vasco. E foi o caso de ontem. Ontem um jogo que começou difícil para o Flamengo, porque o Vasco começou marcando muito forte os principais jogadores do Flamengo e o Flamengo acabou tendo muita dificuldade para sair dessa marcação. E o Vasco marcou 1-0. Logo aos 8 minutos, num lance que o Davi Luiz acabou afastando mal, a bola de dentro da própria área, a bola volta para a área do Flamengo e o nosso querido Verratti acaba acertando um voleio espetacular de pé direito e fazendo Vasco 1-0 do Flamengo. E o Vasco continuou melhor por 10 minutos só. Tá? O pessoal falou, o Vasco melhor por 20 minutos. Nada disso. Vasco melhor por 10 minutos. E aí o Flamengo foi aos pouquinhos entrando no jogo, encaixando o jogo, e aí foi empurrando o Vasco lá para o seu campo de defesa, e não teve jeito. O Flamengo foi lá e empatou aos 25 minutos num lance até meio confuso, né? Um erro de saída de bola do Vasco do Maicon, o bom zagueiro Maicon, ex-São Paulo, o Maicon Bolt, né, que o pessoal chama. Aí ele errou a saída de bola, o Arrascaeta foi tentar dar um chapéu nele na entrada da área, só que o Arrascaeta cometeu um erro técnico, mas esse chapéu, essa tentativa de chapéu, virou um passe maravilhoso para o Cebolinha, e aí o Cebolinha chegou chutando com tudo, de pé direito, na entrada da área e empatando o jogo. Flamengo 1, Vasco também 1. E aí o Flamengo cresce no jogo. Quando o Flamengo cresce no jogo, normalmente fica muito difícil de segurar. Teve um escanteio pela esquerda, a bola foi batida curta, e o Gerson tocou para o Cebolinha, e o Cebolinha, amigo, deitou e rolou para cima da defesa do Vasco. Driblou 2, entrou na área e fez um cruzamento. Não foi cruzamento, foi um passe o que o Cebolinha fez, né? De tão preciso o cruzamento. E aí jogou a bola no peito do Pedro. O Pedro esticou o peito e foi lá e fez Flamengo 2-1. Ele estufou o peito e estufou a rede do Vasco para virar o jogo. Flamengo 2, Vasco 1, ainda no primeiro tempo. E ainda no primeiro tempo, deu tempo de um lançamento para o Gerson na ponta esquerda. O Gerson ganhou da defesa do Vasco, chegou, bateu cruzado. O Léo Jardim fez uma grande defesa no cantinho direito, né? Escanteio e o nosso querido Cebolinha de novo, né? Bateu e o Davi Luiz pegou um voleio maravilhoso no cantinho do Léo Jardim para fazer Flamengo 3, Vasco 1. Daí você vê o quanto Cebolinha jogou. Cebolinha arrebentou, desfilou em campo o talento dele. Mas até o gol do empate, o Vasco estava marcando bem o Cebolinha, tá? Mas depois do gol do empate aí desandou a maionese geral do Vasco. E desandou tanto que o João Vitor foi expulso.
tá? Numa entrada muito forte em cima lá do De La Cruz, tá? Ele entrou com o pé na altura do tornozelo do De La Cruz e o árbitro tinha dado cartão amarelo, mas foi recomendada a revisão pelo VAR e ele foi lá e expulsou o João Vitor. 3-1, e muitos acharam que o Flamengo vai tirar o pé, tal. Nada disso. Não tirou o pé, não. E, aliás, o Pedro, no comecinho do segundo tempo, deu um passe espetacular e colocou o Arrascaeta, que não estava muito bem no jogo, não, tá? O Arrascaeta tinha batido um escanteio errado no primeiro tempo, que, assim, é uma coisa básica do futebol, né? Porque, assim, uma coisa é você errar o escanteio batendo fazendo um cruzamento para dentro da área, ou até bater um escanteio direto para fora. Acontece. Mas o Arrascaeta errou o escanteio curto, tá? Ele bateu para trás e o Payet simplesmente roubou a bola e tentou puxar contra-ataque para o Vasco. É que o Payet foi parado com falta. Mas aí ele colocou o Arrascaeta na cara do gol. E o Arrascaeta na cara do gol, a gente sabe que ele fica muito nervoso na frente do goleiro, né? E ele deu só um totozinho por cima do Léo Jardim para fazer 4-1 Flamengo. Detalhe, ele estava sendo puxado pelo Léo Pelé, mas ele não caiu no lance. A maioria dos atacantes brasileiros cairia e o juiz daria pênalti, tá? Mas o Arrascaeta não caiu, foi lá e deu só um totozinho por cima e fez o 4-1 Flamengo. E aí vem o quinto gol. O quinto gol, todos os outros foram muito bonitos, mas o quinto gol é o puro suco da arte do futebol brasileiro. E uruguaio, no caso, também. O Arrascaeta recebe no meio-campo e dá um giro sensacional para cima de dois vascaínos e mata a marcação do Vasco. Porque, como ele passa pelos dois, então ele desarruma completamente o sistema defensivo do Vasco. E vai embora, arranca com a bola da intermediária direita até a entrada da grande área. E todo mundo pensando, não, ele vai chutar. Não, ele deu um passe sensacional pro Bruno Henrique, que tinha entrado no lugar do Cebolinha. E o Bruno Henrique dá um chute daqueles que é a especialidade da casa, né? Ele recebe pela ponta esquerda e chuta lá no ângulo superior esquerdo do Léo Jardim, fazendo Flamengo 5, Vasco 1. 5-1, com fraturas? Pois é, Flamengo 5, Vasco 1. Lembrando o seguinte, naquela altura, a torcida do Vasco já tinha ido embora, tá? Assim como no ano passado ela foi embora no intervalo. Nesse ano, a torcida do Vasco foi embora com 12, 13 minutos do segundo tempo. E, para fechar, né, um passe espetacular do Luiz Araújo de calcanhar. Quem imagina, né? Luiz Araújo deu um passe de calcanhar pro Wesley na ponta direita. O Wesley entrou no lugar do Varela, que aliás fez um jogo interessante. O Varela, não citei o nome, mas fez um jogo legal. E o Wesley foi até a linha de fundo e cruzou para trás para quem? Para quem? Pois é, um cara que vestiu a camisa do Corinthians, foi duramente criticado e merecidamente criticado por conta disso, mas é um cara que insiste em marcar o nome dele na história. Gabriel Barbosa, o Gabigol. Pois é, o Gabigol tem muito poucos gols nesse ano, mas esse gol aí marca o nome dele na história. Por quê? Porque é o gol que determina a maior goleada da história do Flamengo no Clássico. Lembrando que o Vasco fez um 7-0 lá em 1931. O Flamengo tinha feito um 6-2 em 1943. E agora essa é a maior goleada, 6-1 Flamengo em cima do Vasco em 2 de junho de 2024,
Gabriel Barbosa fez o 6º gol e o Flamengo fecha a conta em cima do Vasco. E o Flamengo vai a 14 pontos, é líder do campeonato, porque o Bahia empatou com o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, 1-1. O Botafogo ganhou, mas o Botafogo estava atrás do Flamengo, né? O Atlético Paranaense perdeu para o Fortaleza lá em Fortaleza, tá? Então aí, só para você ver o porquê que o Flamengo virou líder de novo do Campeonato Brasileiro. Bom, e para terminar o nosso assunto de hoje, sorteio da Libertadores. Rolou o sorteio da Libertadores e olha, teve notícias boas e notícias ruins ao mesmo tempo, tá? Para a torcida do Flamengo. O Flamengo enfrentou o Bolívar na primeira fase, né? E enfrentou o Milionários e enfrentou também aí o time lá do Palestino do Chile, né? Pois é. E o Flamengo vai enfrentar de novo quem? O Bolívar. O Flamengo pega de novo o Bolívar nas oitavas de final. Enfim, o Flamengo meteu 4-0 jogando no Rio de Janeiro. Jogou muito bem, tá? E perdeu por 2-1 lá na Bolívia. Enfim, foi um jogo que o Flamengo poupou vários titulares, tal. Mas assim, o Flamengo poderia não ter perdido esse jogo, tá? O Flamengo não fez uma partida tão ruim, entendeu? A ponto de merecer perder o jogo. Tá? Então o Flamengo enfrenta o Bolívar. Primeiro jogo aqui no Rio, segundo jogo lá a 3.600 metros de altitude. E enfrenta nas quartas de final, se passar, né, o Flamengo, enfrenta o Peñarol do Uruguai ou o primeiro do grupo C. Amigo, e de onde vier, de onde vier é chumbo grosso, independente, tá? Porque o primeiro do grupo C, lembrando que os times lá do Sul sofreram com a tragédia das chuvas, né? Então o grupo C vai ser definido agora nessa semana, tá? Então, pode ser o Grêmio ou pode ser o The Strongest da Bolívia. O Strongest já está classificado, então aí só vai esperar se vai ser primeiro ou segundo. Se o Grêmio vencer os 2 jogos que tem, que é contra o Huachipato do Chile e contra o Strongest não, contra o Estudiantes da Argentina, aí o Grêmio vai ser o primeiro colocado do grupo. Então, de qualquer maneira, é adversário duro. O Strongest é lá na altitude e o Grêmio é o Grêmio, camisa pesadíssima em termos de Libertadores. Na chave do Flamengo, isso aqui nas quartas de final, né? Na chave do Flamengo, o Flamengo pode pegar na semifinal ou o tricampeão Nacional do Uruguai, um duelo de tricampeões também, tá? Nacional do Uruguai ou São Paulo, tá? E aí, amigo, Botafogo ou Palmeiras? Textor e Carminha, ou seja, eu tô falando Carminha é a Leila Pereira, tá? A Leila Pereira, a presidente do Palmeiras. Amigo, independente de quem vier daqui pra semifinal, se o Flamengo lá chegar, é duro, tá? É duro, independente de quem vier. Provavelmente vai ser o São Paulo e o Botafogo ou o Palmeiras, tá? Bom, e do outro lado da chave, você vai ter o São Lourenço enfrentando o Atlético Mineiro. O segundo do grupo C, que aí pode ser o Grêmio, ou o Huachipato, ou ainda o Strongest, enfrentando o Fluminense, tá? Principalmente se for o Grêmio ou o The Strongest, é adversário duro pro Fluminense, tá? Que o Fluminense vai jogar na altitude ou vai jogar contra o Grêmio, tá? Aí você vai ter o Talleres enfrentando o River Plate, clássico argentino, jogo sempre difícil, né? E o Colo-Colo pegando o Júnior de Barranquilha, aí para você ver quem é que vai enfrentar quem até a semifinal. Lembrando que a final da Libertadores é lá em Buenos Aires, na Argentina. Tá bom? Bom, minha gente,
a gente fica por aqui e volta aí nos próximos dias, tá bom? Tchau, tchau, gente.